Eu sempre me perguntei por que os caçadores de fantasmas nunca foram em Chernobyl. Sempre assisti filmes onde mostravam monstros e animais mutantes, mas nunca vi nada sobre fantasmas. Por que um lugar com um desastre nuclear dessa magnitude e com essa quantidade de mortes não teria sequer alguma atividade espiritual acontecendo? Foi essa dúvida que despertou tanto meu interesse que planejei uma viagem até lá. Já estive em pequenas caças de fantasmas por todo o país antes, então nunca me foi estranho essas coisas. Já estive nos lugares supostamente mal assombrados do mundo, mas nunca encontrei nada realmente interessante. É claro que tive algumas experiências e vi coisas estranhas em minhas jornadas, mas nunca nada parecido com o que encontrei em Chernobyl. Os fantasmas lá são completamente diferentes. Não tenho certeza se foi a radiação antes das mortes que os mudou completamente. Para a viagem, eu tinha que ter certeza de que iria sozinho. Era o que eu queria. Percebi que consigo captar mais atividades paranormais quando estou sozinho. Talvez eles se sintam mais poderosos sobre uma pessoa do que sobre um grupo, mas ao escolher ir sozinho, a viagem tornou-se extremamente mais difícil e perigosa. Depois de alguns meses planejando e estudando o lugar, dirigi o mais longe que pude e caminhei algumas horas para chegar de fato lá. Cheguei no início do dia, na esperança de visitar todos os pontos de referência, a roda gigante, a piscina e as icônicas fileiras de prédios de apartamentos abandonados recuperados pela natureza. Quando finalmente cheguei em Pripyat, comecei imediatamente a organizar meu equipamento. Configurei minha câmera e iniciei uma transmissão ao vivo. Eu tinha alguns fãs fanáticos que me assistiam ao vivo. E claro, eu fazia essas transmissões ao vivo e não gravadas, para minha própria segurança. Se algo ruim acontecesse, alguém chamaria a polícia. As primeiras horas transcorreram sem perturbações. Não ouvi nem vi nada. Meu equipamento de captação de áudio também não pegou nenhum som. Eu estava honestamente prestes a guardar meu equipamento, quando notei um comentário na minha transmissão ao vivo. Quem é aquele te seguindo? É um cameraman? Me seguindo? Ninguém está me seguindo, eu falei. Eu vim aqui sozinho, sou só eu. Dei uma panorâmica e refiz meus passos, mas nada estava lá. Mais comentários continuaram aparecendo de pessoas diferentes. Quem está atrás de você? Eles perguntavam. Isso fez calafrios correrem pela minha espinha, mas tive que manter minha compostura. Podia ser pior do que fantasma, como por exemplo, alguém querendo me roubar. Afinal, eu tinha alguns milhares de dólares em equipamentos comigo. Estar sozinho em uma cidade gigante me tornava um alvo muito vulnerável. Se algo desse errado, eu estava ferrado. Mas eu tinha que descobrir quem estava me seguindo. Ok, então, pessoal, eu vou dar uma olhada aqui, eu disse, entrando em um lugar que tinha um espelho ao lado da porta, tipo uma sala dentro de um prédio. Talvez eu pudesse ter um vislumbre de quem estava me seguindo olhando para aquele espelho. Dei a volta e fiz meu caminho em direção à porta. Estava fechada e trancada. Merda, pera aí, gente, disse aos meus espectadores. Deixei minha câmera voltada para a porta e tentei forçá-la para abrir, mas parecia que estava emperrada. Decidi empurrar com toda a minha força. 1, 2, 3. E então ela se abriu. Aterrissei alguns metros na frente do espelho, rindo enquanto limpava a poeira de mim mesmo. Olhei no espelho e vi uma massa negra flutuando atrás de mim. Eu deveria ter corrido, mas estava completamente paralisado de medo. Não parecia um fantasma, mas como se um buraco negro tivesse aparecido atrás de mim. De repente, a massa se aproximou mais. Antes que eu pudesse recuar, ou mesmo fechar os olhos com medo de que tudo ficasse preto. Não sei por quanto tempo fiquei desmaiado, mas quando acordei estava em um lugar completamente diferente. O ar estava quente com uma ligeira corrente soprando. Me levantei e percebi que o lugar estava agora coberto por muito mais poeira do que antes. Tudo na sala daquele prédio também parecia diferente.
como se alguém tivesse revirado tudo ao redor, procurando por algo. Fui pegar minha câmera e percebi que tinha sumido. Procurei minha mochila e nada também. Ótimo, alguém me roubou, falei com raiva. Eu estava tentando entender o que aconteceu, mas só conseguia me lembrar da massa negra, não de uma pessoa. Infelizmente, comecei a ter uma insuportável dor de cabeça. Não conseguia me lembrar de nada com clareza no momento. Comecei a sair do prédio, quando notei que o céu estava vermelho escuro e laranja. A primeira coisa que me veio à mente foi que o reator de alguma forma tivesse explodido novamente. Pude ouvir uma sirene tocando à distância, mas parecia estranha, estava quebrada e não tocava corretamente. Comecei a caminhar em direção à saída de encontro ao meu carro. Tive que fazer meu caminho por toda a cidade e passar sabe-se lá o que com todo esse inferno acontecendo. Se esse era outro colapso nuclear, eu estava ferrado. Quais seriam as chances? Sem equipamento de proteção, nada com que me defender e ainda tinha um longo caminho a percorrer. À medida que me aproximava do centro da cidade, comecei a ouvir os ruídos de animais mais estranhos que já ouvi. Tive certeza que a radiação estava torturando lentamente quaisquer bichos que foram deixados para a morte. Continuei andando e percebi que a cidade inteira parecia diferente. Não só aquela sala naquele prédio. Não sei o que aconteceu quando eu desmaiei, mas tudo mudou. Era como se as pessoas ainda estivessem aqui contribuindo para a destruição de tudo. Era tão diferente que decidi que deveria apenas refazer meus passos para não me perder em todo aquele lixo novo. Mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava me seguindo. Entrei em um hospital pelo qual havia passado antes. Ali, aqueles ruídos desumanos não eram tão altos e aterrorizantes. Juro que algo ou alguém estava agonizando, e eu não queria descobrir o que era. Nesse ponto, eu estava me sentindo tonto. Minha cabeça latejava. Decidi dar uma pausa. Entrei em uma sala com janelas para poder ficar de olho no que estava acontecendo lá fora. Notei que até as árvores pareciam diferentes. Quanto mais perto dos reatores, mais pareciam nuas e deformadas, com todos os seus galhos virados para o lado contrário das torres dos reatores, quase como se um vento contínuo estivesse soprando-as. Eu me pergunto, quanto tempo estive sem consciência? Será que era possível ficar desmaiado durante um dia inteiro e tudo isso ter acontecido? Tentei acalmar minha mente. Parecia que eu estava vivendo no inferno. Será que isso era a morte? Enquanto todos esses pensamentos horríveis corriam pela minha mente, uma mãe segurando uma criança pequena em seu ombro cambaleou, passando pela minha vista na janela. "Olá!" eu gritei, mas não tive resposta. Ela continuou mancando, parecendo estar sentindo uma dor insuportável. Corri para fora, em uma tentativa desesperada de chamar a atenção dela. "Por favor, pare, eu posso ajudar." Continuei correndo em sua direção, gritando e agitando os braços. Quando finalmente cheguei mais perto, ela parou lentamente, mas continuou olhando para frente. Isso me fez parar também. Conforme eu estava mais perto, pude perceber os detalhes da mulher. Ela estava terrivelmente queimada. Suas orelhas eram nada além de buracos, e seu rosto era uma tela em branco de pele derretida. O vento contínuo soprou o cobertor que cobria seu bebê e revelou uma grande massa de carne com pequenas partes do corpo meio mutadas de seu corpo. Seu filho estava morto. Continua. Até a próxima. Obrigado.